E aí pessoal, bem-vindo de volta ao canal. Cara, semana passada, quando eu gravei esse vídeo sobre os botões aqui, eu tava pensando que eu tava usando algumas coisas que nem todo mundo conhece, entendeu? Nem todo mundo sabe. A gente usa todo dia, parece tão simples, porque a gente já usa bastante componente pronto, certo? Mas quando a gente vai fazer nossos próprios componentes, talvez nem todo mundo conheça, mas eu tava contando, cara, a gente tem pelo menos 10 formas de fazer construtores, cara. Eu até me impressionei quando eu vi isso, eu falei assim, caraca. E daí eu falei assim, pô, vou fazer um vídeo explicando sobre essas formas que eu sei como fazer, né? Pode ser que tenha outras? Pode ser, mas as que eu mais uso são essas aqui. Então, vamos lá, vamos preparar aqui assim. Primeiramente eu vou comentar tudo isso aqui, esse body aqui. Aqui embaixo, Ctrl C. Beleza, não tem mais nada ali, vamos colocar agora um widget aqui. Vamos continuar aqui, então vamos colocar aqui text aqui só pra gente ver se tá rodando certo, né? Eu sempre uso casa, beleza. Vamos centralizar esse texto aqui, botão center, e agora a gente tem o casa no meio da nossa tela, beleza. A partir disso vamos criar um widget nosso, vamos botar o nome dele de, sei lá, meu título, tá lá, my title. Beleza, vamos criar my title.dart, vamos dar um stl para criar um construtor, um widget stateless, né? Tá, beleza, vamos criar o my title. Vamos importar os caras aqui, beleza. Vamos colocar ele aqui agora. Vamos importá-lo. Beleza. Agora ele não recebe nada por enquanto. Vamos deixar ele sem nada aqui por enquanto. O que a gente vai fazer? Vamos colocar o text aqui. Beleza, ele está recebendo nosso texto ali. Vamos dizer que esse cara aqui seja um campo de... vamos pensar... Caraca, mano, eu tô no meio da tela, mano. Pera aí que eu vou me encolher aqui. Mas eu não vou editar de novo esse vídeo. Bora lá. Voltei. Beleza. Espero que vocês tenham visto tudo que eu falei. Mas beleza, vamos lá. Comentamos, então a gente tem a nossa tela ali com o nosso texto ali. Vamos colocar... O que eu posso colocar? Vamos colocar dois textos, então. Vamos botar uma column aqui. Um texto embaixo do outro. Vamos dizer que esse aqui vai ser o nome. Os pontos, blá blá blá. E aqui vai ser o sobrenome. Blá blá blá. Beleza, então tem os caras lá em cima. Como que a gente faz para ele ficar lá embaixo? Como a gente já falou nos vídeos passados, o column, ele vai tentar sempre ocupar o máximo que ele conseguir da tela. A gente vem, troca o main exercise dele. E vamos colocar mínimo, e ele vai ocupar o menor espaço possível, e agora o center faz ele jogar lá no meio. Se você olhar, ele está centralizado ali assim, a gente pode pegar e colocar ele para alinhar à esquerda, né? Então vamos colocar o cross.start. Beleza. Então a gente tem o nosso nome e tem o nosso texto. Beleza, então agora a gente vai passar esses dois caras aqui para dentro. Então vamos passar uma variável chamada nome. Nome. E uma variável chamada sobrenome. Beleza? Mas vamos lá, vamos pensar que a gente não tem esse cara aqui. Quando a gente coloca duas variáveis, ou quando a gente coloca uma variável para receber por parâmetro, o que acontece? Esse cara aqui, ele é uma classe ela vai ter um construtor, certo? O primeiro construtor que a gente vai ver, deixa eu ver que eu tenho uma cola aqui, peraí. Aqui. O primeiro construtor que a gente vai ter é o construtor mais simples que tem em qualquer linguagem que você for usar. Então a gente vai vir aqui, pá. E a gente vai dizer aqui no Flutter que essa variável nome vai ser o nosso primeiro parâmetro. Então a gente vai dizer this nome e o segundo parâmetro vai ser o this.sobrenome. O que a gente fez aqui? Quando a gente for criar
Quando a gente for criar o nosso MyTitle, o nosso widget, ele vai estar obrigando a gente passar o nome e o sobrenome. Tanto que agora começou a dar erro lá na outra tela, certo? E o que a gente fez aqui? Botando esse this.nome, a gente está dizendo que o primeiro parâmetro que a gente passar nesse cara vai ser do nome, certo? E o segundo parâmetro vai ser do sobrenome. Então vamos lá e vamos colocar isso. Aqui, ó, ele está obrigando a gente passar dois parâmetros, então ele está dizendo que precisam dois parâmetros posicionais, certo? Então vamos passar aqui assim, que é Beowulf. E sobrenome Hohenheimer. Então, beleza. Então aqui a gente passou os nossos dois parâmetros. Beleza, então, mas a gente não usou ele lá, certo? Então vamos lá usar esse cara, vamos pegar o sobrenome aqui, vamos colocar esse cara aqui, e agora vamos pegar o sobrenome. Caraca, eu falei o sobrenome no primeiro, né? Tá, então o primeiro é o nome e o segundo é o sobrenome. Beleza, então a gente pode ver que a gente preencheu aqui assim. Então, quer dizer que tá certo. Então, quando a gente criou nosso widget aqui, a gente passou o primeiro parâmetro como o Beowulf e o segundo como o Hohenheimer. Ah, mano, tá muito feio isso daqui, mano. Pera aí, vou botar lá, S2. Então, o primeiro parâmetro que a gente passou, Beowulf, o segundo que a gente passou, S2. Então, esse aqui é o primeiro construtor que a gente vai ver, que é o construtor simples. Não tem nada de difícil nele, certo? Beleza. O segundo construtor que a gente vai criar vai ser um outro cara chamado construtor opcional ou posicional. Por que ele é opcional ou posicional? Então, a gente vai vir aqui, a gente vai usar o colchetes em volta dele. Colocando colchetes, a gente está dizendo que esse campo aqui vai ser do nome, igual estava antes, só que ele vai respeitar a ordem que a gente for passar. Então aqui ele está dizendo que esse cara aqui pode ser nulo. Por quê? Porque a gente pode vir aqui e criar esse cara aqui sem passar nada. E ele vai funcionar. Por quê? Porque esse cara aqui está dizendo que é opcional esse campo. Então a gente vai ter que vir aqui dizer que o nome vai ser em branco, certo? E beleza, ele vai criar. Ó, não dá erro nenhum, ele funciona. Só que, digamos agora, eu quero passar o nome lá para dentro, certo? Como é que eu passo o nome? O nome vai ser o primeiro campo que tu vai informar. Então, se tu passar o nome, ele vai receber lá dentro e beleza. E agora, então, tipo, diferente do outro que a gente estava fazendo, quando a gente é sem o colchete, só abrindo parênteses, quando a gente abre parênteses lá, é obrigatório tu informar os dois campos na ordem que ele pediu. Quando a gente passa esse cara aqui, quando a gente muda agora para opcional, a gente pode informar informar na ordem que a gente for passar. Então a gente não vai conseguir passar só o sobrenome para nossa função. A gente vai ter que passar primeiro o nome e depois o sobrenome, certo? Então a gente vai vir aqui, se a gente quiser passar o sobrenome, a gente vai vir passar aqui o nosso sobrenome. Então a gente não consegue passar somente o sobrenome. Se a gente quiser passar somente o sobrenome, a gente vai ter que informar esse cara aqui de alguma forma. Então esse cara aqui é o posicional. Para que a gente usa esse cara? Cara, quando a gente quer usar o primeiro, só que tipo, a gente tem campos que são opcionais. Basicamente o nome já diz isso, certo? Beleza. E agora o próximo, que é meio óbvio, a gente pode ter um híbrido de opcional com o padrão, certo? Que é o simples lá. Então a gente pode ter esse opcional aqui e a gente pode vir aqui e dizer que é obrigatório passar o nome para esse cara. Então a gente não precisa passar aquela string ali, a gente nem consegue, porque a gente está dizendo que esse primeiro campo é obrigatório e esse segundo é opcional, certo? Então aqui, se a gente vir aqui e não passar nenhum carinha, ele vai reclamar que tu precisa passar pelo menos um parâmetro, certo? Então a gente vai passar pelo menos o Beowulf aqui e ele vai funcionar. E agora, se a gente quiser passar o segundo, a gente pode vir aqui também e passar o sobrenome. Mas não é obrigatório, como a gente falou, é opcional. Quem que usa esse cara aqui? Cara, o text que a gente usa direto, ó, se você olhar, ele vai ter o primeiro carinha, vai ser um string obrigatório. E depois a gente tem os nossos outros parâmetros. Então, o text é um dos caras que usa obrigando a passar o primeiro carinha aqui. Agora, o segundo, que a gente pode aqui, o terceiro, nossa, peraí. Construtor simples, opcional,
e esse é o híbrido opcional e simples. Beleza, agora a gente vai para o nosso quarto, que seria os parâmetros nomeados, que é os que a gente mais usa. Normalmente, quase todos vão ser nomeados. No Flutter, pelo menos, quando a gente trabalha com widgets, cara, todos esses caras aqui são nomeados. Ou seja, quando a gente vir aqui, a gente não vai informar esse conchetes, a gente vai informar chaves. E agora a gente está dizendo assim que esse cara aqui é obrigatório. Tá vendo? Por quê? Porque a gente está usando no safety. Então, se a gente não passar alguma coisa, ele vai ser null, certo? Só que no safety diz que a gente tem que informar alguma coisa, porque a gente está dizendo aqui que esse cara aqui é uma string, então vamos passar um valor para esse cara aqui para ele não ser null. Depois eu já mostro uma outra forma que a gente pode fazer. Beleza, então aqui a gente criou um construtor e a gente está dizendo que a gente pode passar tanto o nome quanto o sobrenome. Dessa forma, a gente não consegue mais passar assim. E por que ele é nomeado? Porque agora a gente tem o nome dos carinhas. Então a gente pode vir aqui e dizer que o nome é Beowulf. E agora a gente tem o sobrenome, que vai ser o S2 que a gente estava usando antes. Beleza? E como a gente está passando agora como nomeado, a gente está dizendo qual que é o campo que vai receber aquele valor. Independe da ordem, a gente pode passar tanto o sobrenome primeiro quanto o nome. Por quê? Porque a gente está dando um nome para ele e esse nome aqui assim vai ser passado para essa variável. Beleza? Então, isso aqui são parâmetros nomeados. Um construtor com parâmetros nomeados. E da mesma forma que a gente tem o híbrido com parâmetros opcionais, a gente pode também ter um híbrido com parâmetros nomeados. Que, como a gente viu antes, o text é um híbrido com parâmetros nomeados. Ou seja, o nosso primeiro carinha ali, a gente está dizendo que a gente é obrigado a passar pelo menos uma string, e o segundo é opcional. Então a gente pode passar um sobrenome para ele, como a gente pode não passar nada, e ele vai funcionar, certo? E fazendo dessa forma, a gente não consegue passar ele de uma outra forma diferente. Por quê? Porque esse cara aqui, o primeiro parâmetro dele vai ter que ser aquele lá que a gente definiu, que nesse caso aqui seria o nome, e ele não vai ter nenhum nome. Então esse aqui vai ser o primeiro carinha. A gente pode vir aqui e colocar outros carinhas aqui. Então vamos botar tipo um int idade. Beleza? Então agora quando a gente for lá olhar, a gente vai ter que passar os dois primeiros carinhas. Então o primeiro vai ser uma string, que vai ser o nome, o segundo seria idade, que a gente vai ter que passar aqui, e depois a gente vai passar os nossos parâmetros nomeados, certo? Então vamos lá, vamos tirar esse cara aqui. Beleza? Então agora o próximo que a gente vai ver seria o construtor nomeado com campos obrigatórios. Então a gente pode voltar aqui, certo? E agora a gente está dizendo que a gente não vai dizer que vai começar ele como uma string, a gente vai obrigar o usuário a informar esses caras. Então agora a gente vai vir colocar uma palavrinha chamada required na frente de cada carinha que vai ser obrigatório, certo? Então agora quando a gente for lá no nosso código aqui no nosso exemplo, ó, ele está exigindo que tu passe um campo chamado sobrenome. Beleza, então a gente vai passar esse cara aqui, porque a gente disse que é obrigatório, certo? E agora ele está dizendo que a gente é obrigatório passar um campo com o tipo nome também. Então a gente vai ter que passar aqui assim. Beowulf. Beleza? Então, quando a gente bota essa flagzinha aqui na frente, a gente está obrigando o usuário a informar esse cara. Beleza? Outro cara que a gente vai ver agora, que como o mesmo caso dos anteriores, a gente vai ter uma versão híbrida desse cara. Então a gente pode vir aqui tirar o required, dizer que esse cara aqui é obrigatório. A gente vai dizer que esse cara aqui ele não vai precisar ter um nome para ele, e depois a gente vai ter que ter o nosso campo sobrenome. Então aqui a gente vai ter que passar o nosso primeiro campo, vai ter que ser uma string, e o segundo vai ter que ser esse cara. Se a gente não passar ele, eu sei que dá para fazer assim, mas eu nunca vi nenhum código fazendo isso aqui. Então normalmente ou ele é obrigatório e todos são nomeados, ou ele vai ser opcional. Então ele vai estar normalmente assim, entendeu? Beleza? Agora, como eu estava falando, dessa forma aqui a gente é obrigado
a informar. Só que como a gente vê com o safety, a gente pode dizer que esse campo aqui pode receber nulo, certo? Então a gente pode vir colocar um interroga aqui e dizer que esse campo aqui ele pode receber nulo. E daí a gente não precisa informar um valor para ele. Por quê? Porque por padrão o valor vai ser nulo. Então se a gente vir aqui e não informar o sobrenome, ele vai setar nulo. E cara, tu dizer que o parâmetro é nulo, ele vai te obrigar a fazer os tratamentos, entendeu? Então, quando veio no safety lá atrás, as pessoas reclamaram bastante que agora tinha que dizer que tinha que validar os nulos. Cara, a gente sempre teve que validar os nulos, só que antes a gente podia meio que ignorar, que nem eu fiz aqui, e ele fez o quê? Botou um nulo. Isso aqui poderia ter acontecido na tela de um cliente, entendeu? Por quê? Porque eu não testei se esse cara aqui é nulo. E eu disse ali em cima que ele poderia ser nulo. Então, se tu disser que um campo pode ser nulo ali em cima, tu vai ter que vir aqui e validar e passar algum valor para ele caso ele for nulo, certo? Então, tu vai ter que vir aqui, igual a nulo. Então, se ele for nulo, eu quero que ele escreva aqui dentro, sei lá, não informado. E se ele for diferente de nulo, então eu posso vir aqui e eu quero que apareça o campo. Então, beleza, ó, como eu não passei nada aqui, ele foi lá e colocou não informado. Por quê? Porque esse cara aqui veio em branco, veio nulo. Mas se eu vim aqui colocar sobrenome, agora ele vai pegar e vai colocar o valor que eu coloquei, certo? Beleza. E o que essa mensagem está dizendo? Como eu já disse, tipo, quando a gente usa lint, o Flutter já meio que obriga agora nos projetos, a gente obriga não, ele já coloca para nós um lint padrão, ele está dizendo que eu não preciso botar um ternário aqui e comparar se esse cara é um null, certo? A gente tem um outro comparador que a gente pode dizer que... Aqui, ó, a gente vai colocar dois interrogas e a gente não vai precisar informar esse outro cara aqui atrás. O que a gente fez aqui? A gente pegou e testou. Esse dois interrogas aqui, ele vai testar. Se esse cara aqui for nulo, ele vai colocar essa opção aqui. Se ele não for nulo, ele vai colocar o valor que está aqui dentro. Então, vamos testar. A gente salvou aqui assim, ele botou o Donheimer que estava aqui. E se a gente vir aqui e tirar esse cara, ele vai colocar não informado. Então, beleza? Então, a gente tem esses detalhezinhos. Então, se tu usar em algum lugar esse interroga aqui, cara, testa, cara. Tu vai ter que testar em algum lugar para ver se esse cara tá nulo. Outra opção que a gente tem, a gente pode testar também, se esse cara aqui for nulo, eu não quero que apareça o sobrenome, certo? Então eu posso vir aqui, colocar um if. Por quê? Porque eu estou dentro de uma lista. Aqui dentro dessa lista eu consigo fazer ifs, eu consigo testar coisas. Então eu posso vir aqui e dizer assim, se esse cara aqui for diferente de null, eu quero que esse campo aqui apareça. Então, beleza. Ó, se esse cara aqui é diferente de null... Opa! É que eu passei com o null, né? Então, se esse cara for null, o campo não vai aparecer. Se eu vim aqui agora e informar meu campo nome, esse campo vai aparecer. Então, isso aqui também já aumenta um monte a gama e consegue validar nos teus códigos, sabe? Não é tão interessante tu pegar e encher de teu código, mas em alguns casos é interessante, tu consegue usar esse cara aqui e, cara, é muito da hora. Só que agora, beleza, agora a gente veio aqui e disse assim, ó, o sobrenome for diferente de null, então a gente vai vir para cá. Então essa condição aqui nunca vai cair. Por quê? Porque se esse campo for nulo, ele não vai renderizar esse cara. Se ele for diferente de nulo, ele vai renderizar. Então a gente pode vir aqui, tirar esses caras. E pronto. Por quê? Porque a gente já fez a validação aqui, certo? Então, se tu validou, tu pode usar ele no código. Se tu não validou, como eu disse, tu sempre vai validar antes de usar. Então, é bom ter bastante cuidado disso aí. Cara, agora a gente começa a entrar nos outros carinhos um pouco mais complexos. O que acontece? Vamos lá. No Flutter, a gente não tinha, tipo, quando eu chegar lá mais na frente, a gente vai ver que agora a gente tem uma coisa bem parecida, mas a gente não tinha uma forma de criar. Na verdade, a gente não tem ainda, né? A gente não tem uma forma de criar múltiplos construtores no nosso código. Em outras tecnologias, tipo C#, Java, a gente consegue criar, digamos assim, beleza, eu quero criar um construtor que vai receber só o nome. E eu quero criar um outro construtor que vai receber
o sobrenome, entendeu? Então vamos jogar esse cara aqui, assim, que eu falei errado, calma aí. Então, no Flutter, a gente não tem a possibilidade de fazer esse cara aqui. Qual foi a primeira opção que a gente teve no Flutter? Foi criar uma factory. Foi criar uma factory, certo? O que é uma factory? Uma factory é um dos padrões ali, uns design patterns, que vai dizer como tu criar alguma coisa, certo? Então, vamos fazer aqui no nosso carinha aqui. Vamos criar, a gente vai ter que usar aqui o word chamada factory. E a gente vai pegar o nosso construtor, né, o nome da nossa classe, colocar aqui, e a gente vai botar ponto, e agora a gente vai dar um nome para ela, certo? Então vamos dizer only name. Beleza? O que a gente fez aqui? A gente vai criar um parâmetro, uma forma de criar esse cara apenas com o nome. Beleza? A gente deu um nome para ele, então aqui a gente vai receber name, certo? Vamos pegar, vamos comentar esse cara aqui, peraí. Vamos dizer que ele é nomeado, certo? Vamos dizer que ele vai poder ser int. E aqui vamos deixar esse cara desse jeito aqui. Então, a gente tem o nosso construtor aqui que vai ter um nome, que se a pessoa não informar nada, ele vai colocar em branco. E se a pessoa informar, vai botar o nome e o sobrenome pode ser nulável, beleza. Então aqui a gente criou um construtor chamado onlyName, que, como o nome já diz, é apenas o nome, certo? Então a gente pode vir aqui e a gente vai chamar esse cara aqui de cima. Ou seja, esse cara aqui, ele é uma fábrica. Por quê? Porque ele consegue criar outros do mesmo tipo dele. Então aqui a gente vai conseguir criar outros MyTitle. Certo? Então aqui a gente está passando o nome e a gente vai dizer que o nosso construtor nome, nesse caso, vai ser o name. Beleza? E agora a gente pode criar um outro aqui, que seria o only sobrenome. Deixa eu meter uns em inglês ali, vamos meter aqui também, né? Only supername. Então, esse cara aqui vai ser supername. E aqui, ao invés de a gente preencher o sobrenome, o nome, vamos preencher só o supername. Beleza? E agora como é que a gente usa esses caras? A gente vai vir aqui agora na nossa tela aqui, a gente vai pegar esse cara aqui, ao invés de a gente colocar MyTitle, a gente vai botar MyTitle.onlyName. E aqui a gente vai ser obrigado a passar o nosso nome. Opa, vamos passar o outro, né? Ó, então agora, quando a gente chamar esse cara aqui, ele só vai ter um parâmetro, entendeu? Então, a gente começa a reduzir, como é que se diz? Possibilidade de dar erro no futuro. Então, a gente criou um construtor agora que só recebe o nome, certo? Então, se o cara precisar colocar só o nome na tela, a gente vai obrigar ele a passar somente o nome, certo? E agora a gente vai ter aquele outro construtor lá que seria only supername. E o only supername vai fazer o quê? Vai passar apenas o sobrenome. Então, agora se você olhar aqui, ó, ele colocou o sobrenome e o nome. O que a gente fez lá que a gente mexeu? Caralho, a gente mexeu isso aqui que não deve ter mexido. Então agora a gente não passou o nome, certo? Então ele setou esse em branco e a gente passou o sobrenome como Beowulf lá na tela. Que não é um sobrenome, né? O sobrenome é Doenheimer. Beleza? Então, isso aqui são factories, certo? Ou construtores nomeados ou factories nomeadas. Então, isso é uma factory. Agora vamos para um outro cara chamado construtor privado. E nada mais é do que a gente botar um underline no construtor. Se a gente está fazendo dessa forma aqui, a gente está criando construtores que estejam limitando o usuário, ou seja, estejam evitando o usuário de fazer alguma coisa errada, como aqui em cima a gente poderia passar, o usuário poderia vir aqui e colocar, sei lá, tipo isso aqui. Aqui a gente está nome. E agora sobrenome. Pronto. Certo? Funciona. Não vai dar problema, certo? Porque a gente já fez todas as validações. Porém, em alguns casos a gente quer
que o usuário não passe alguns parâmetros, a gente não quer que ele tenha acesso a alguns parâmetros, certo? Então, nesse caso aqui, eu não quero deixar que o MyTitle receba o nome e o sobrenome, é só meu widget aqui que vai usar. Então, o que eu faço? Eu vou ter que pegar e botar que esse construtor aqui é privado. Então, como que a gente faz isso? A gente vai botar um ponto underline no nome. Colocando underline, a gente está dizendo que o construtor é privado. Se a gente colocar numa variável aqui dentro, a mesma coisa. Quando a gente colocar underline em qualquer coisa, as únicas pessoas, os únicos caras que vão ter acesso a isso aqui vão ser funções e carinhas que estiverem nesse contexto, certo? Dentro desse arquivo. Então, nesse caso aqui assim, eu não consigo mais usar esse cara aqui, ó. Ele nem mostra mais para mim que eu tenho aquela opção de criar aquele cara daquela forma. Então, eu bloqueei para qualquer pessoa que for usar meu widget no futuro, de ele vir aqui e criar do jeito que ele quer. Então, se ele quiser criar o componente, ele vai ter que vir aqui e chamar esse onlyName. E eu posso fazer alguma validação, alguma coisa. Beleza, mas a gente viu que a gente quebrou aqui. Como que a gente faz? Ponto underline. Por quê? Porque a gente está dentro do mesmo contexto, a gente está dentro da mesma classe. Então, a gente tem acesso a esse underline. Então, mesma coisa aqui embaixo. Beleza? Eu posso vir aqui, como eu disse, o widget é meu, eu estou querendo fazer ele do melhor jeito possível. Então eu posso vir aqui e criar um outro cara chamado MyTitle with name and supername. Ok? Então aqui a gente vai colocar o supername, certo? O nome. E agora aqui a gente vai passar o nome também. Então, vou passar o nome dos pontos nome. É nome. Beleza. Então agora, se alguém quiser usar o meu widget, ele vai ter que vir aqui e botar ponto onlyName e vai passar o nome para cá. Certo? Ó, vocês podem ver que está funcionando. Eu posso agora usar o only supername. Ele vai pegar e vai setar o nome como em branco e vai botar meu sobrenome. Ou eu posso vir aqui e dizer que eu quero que passe os dois. Então o primeiro vai ser aquele cara e o segundo vai ser o sobrenome. Beleza? Então agora a gente evitou do usuário fazer do usuário não, né? A gente evitou do outro programador, do outro coleguinha que trabalha com a gente, de usar o nosso widget de uma forma errada. Então ele vai usar exatamente da forma que a gente definiu lá, que seria usando esses construtores. Ele não pode vir aqui e começar a usar do jeito que ele quer. Certo? Beleza. Uma outra forma agora que veio... Cara, eu não sei em qual versão do Flutter veio, mas é uma forma de usar o nosso construtor nomeado. Então a gente não precisa mais desse cara aqui. A gente pode vir aqui e dizer que esse cara aqui é const, certo? A gente pode vir aqui criar um construtor da mesma forma, só que ao invés da gente passar esse cara aqui, a gente pode vir aqui, comentar esse cara e passar da mesma forma que a gente passou ali em cima. E vamos ver o que ele está reclamando agora. Ó, só que dessa forma a gente é obrigado a definir todos os campos. Então, como que a gente vai definir? A gente vai vir aqui e colocar dois pontos, sobrenome igual a isso aqui. Então, na tela vai ser da mesma forma. Ó. A gente vem aqui, a gente consegue usar exatamente igual a gente estava usando antes. Ficou bem mais simples, cara, ficou bem melhor. Ó. Curti bastante essa forma de fazer. Ó. Então, a gente consegue fazer da mesma forma de antes. Só que aqui agora eu passei deu um efeito meio estranho ali, por quê? Porque eu passei aspas pro sobrenome, só que o sobrenome é nulável, então eu posso vir aqui e passar um null para ele e ele vai funcionar igual estava antes. Então a gente pode vir aqui e converter esses dois caras aqui também. Se vocês olhar, antes a gente estava fazendo todo mundo... Tá, vamos explicar por que a gente pode, em que casos a gente vai usar o primeiro e em que casos a gente pode usar o factory. Quando a gente usar esse cara aqui, o novo construtor ali nomeado, a gente vai pegar e a gente vai estar acessando direto essas variáveis, a gente não vai estar passando num construtor, certo?
Quando a gente está usando factory, a gente está chamando um construtor mais acima. Então a gente pode estar chamando, nesse caso aqui, o nosso construtor privado, né, que a gente definiu, mas a gente poderia estar chamando, sei lá, o onlyName, certo? E aqui a gente teria que passar só esse cara. Beleza. Então, quando a gente usa factory, a gente vai estar chamando um outro construtor, certo? Por isso que é factory. Ele sabe criar aquele cara de uma outra forma. Quando a gente usa esse const aqui, sem ser factory, a gente está realmente usando o construtor. Então, realmente, esse cara aqui é um construtor nomeado. Esse cara de baixo é uma factory. Por quê? Porque ele faz uma fábrica. Mas beleza, nossa, falou um monte, a fábrica, pra mim é tudo a mesma coisa. Cara, a primeiro momento é a mesma coisa. A coisa que diferencia é que a gente poderia ter alguma validação aqui e dizer assim, se o sobrenome, da mesma forma que a gente fez no outro lá, sei lá, eu posso ter um string nome completo. E a gente vai ter que ela começa assim. Eu posso vir aqui e colocar aqui string nome completo é igual ao meu nome mais o meu sobrenome. Só que agora eu não posso usar mais const. E aqui ele está dizendo que esse cara aqui pode ser nulável, então a gente vai ter que fazer aquela mesma validaçãozinha lá. Então, deixa eu ver. Opa, aqui. Então, beleza. Então, nesse caso aqui, ó, ele está me obrigando a... Na verdade, ele está reclamando que, como o meu construtor não é const, então esse cara aqui também não pode ser const. E o que acontece agora? Quando eu chamar esse onlyName, eu vou passar somente o nome, beleza, e ele já vai preencher meu cara aqui. E ele não vai cair nesse cara aqui. Quando eu chamar esse onlySupername, aí então o que acontece? Ele vai pegar, ele vai chamar o meu construtor e ele vai preencher meu nome completo. Então, esse cara factory, tu vai usar ele bastante quando tu vai ter alguma regra, alguma coisa que vai ter dentro do construtor, talvez algum outro campo que vai preencher, alguma coisa tipo... mano, não consigo pensar em nada agora, que eu tô meio nervoso, mas beleza. Mas quando tiver alguma coisa dentro do construtor, é mais interessante tu usar uma factory, porque tu vai ter um cara só centralizado que vai fazer tudo e os outros caras só vão preencher os dados que eles precisarem, certo? Então, espero que tenha ficado bem entendido isso. Tá, vamos tirar essa regrinha aqui que eu não quero ela. Vamos botar que meu caninha aqui é const. Tirar esse cara aqui. Beleza, agora eu vou converter esses caras aqui para baixo também. Agora aqui eu não preciso mais desse cara aqui. Nem nome. E ele tá dizendo que... tá, né? Ele tá dizendo que eu tenho que preencher o sobrenome, certo? Como é que eu vou preencher? Então, eu tenho duas formas. Eu posso vir aqui e preencher direto, da mesma forma que usando o this, né? A gente está dizendo que esse cara vai preencher esse cara. Ou a gente pode receber por parâmetro aqui, e a gente pode vir aqui, depois de 2 pontos, e informar qual que é o valor que a gente vai informar para ele. Certo. A gente pode vir aqui da mesma forma. Agora aqui a gente não vai usar esse cara aqui, a gente vai usar 2 pontinhos. Agora a gente vai dizer que o nome vai ser o name. E vamos ver o que ele está reclamando. With name 2 pontos. Ué, o que ele está reclamando? Ai não, por quê? Sobrenome. Tá lá, nome tá lá. Supername. Ele tá dizendo que o sobrenome já tá definido, por quê? Ué?
não foi. Ah, acho que é isso aqui que ele tá reclamando. Const control for class non-final fields. Making all the final fields or removing the... Qual carinha que tá com final e não tá preenchido? Todos os caras estão como final. Dois pontos, a gente bota nome igual isso aqui e sobrenome igual aqui. Beleza, certo, ele vai acabar esse cara aqui e este cara aqui. Cara, não sei o que tava dando. Caraca, agora fiquei curioso, o que tava errado? Ah, nossa. Olha que burro. Tava botando 2 pontos aqui, é igual. Tadã. Nossa, que burro. Burro, dá 0 pra ele. Então, tomar cuidado. Quando tu tá passando aqui embaixo, tu vai passar igual e não 2 pontos. Beleza. O que mais agora a gente tem para falar de construtores? Digamos agora aqui que eu quero passar um nome completo, certo? Então agora eu posso vir aqui criar um construtor. Const myTitle. Ou melhor, full name. Beleza, aqui vai ter string full name. E agora aqui a gente vai ter que preencher, né, o nosso nome igual alguma coisa e o nosso sobrenome igual a outra coisa, certo? Então esse cara aqui, a gente está dizendo para ele que a gente vai passar uma string que tenha os 2 nomes, certo? Então a gente pode pensar assim, tipo, Beowulf Doinheimer. Então a gente vai passar um cara aqui. Peraí, vou passar ele lá primeiro. Aqui, full name. Agora a gente tem que passar Beowulf Doinheimer, certo? Então agora aqui, a gente passou aqui, ele recebeu os 2 em branco. Como que a gente vai pegar para fazer esse cara? Vamos pegar esse cara aqui, fazer um ponto split. E vamos fazer um split por espaço. A gente está passando Beowulf, espaço, Doinheimer. E a gente vai dizer que o nosso primeiro field vai ser um 0, certo? E a gente vai dizer aqui que o segundo field vai ser um 1. Só como a gente está fazendo algumas coisas aqui dentro, ele está dizendo que não vai ser constante esse cara, então a gente vai ter que ir aqui e remover o const daqui. E olha só como é que funciona bonito. Ó, ele pegou, colocou um Beowulf no nome e o outro cara no sobrenome. Beleza, mas e se eu vir aqui e passar tipo só Beowulf? O que vai acontecer? Crashou. Por quê? Porque nesse caso aqui a gente tá obrigando o cara, dizendo pro cara que vai ter esse cara, só passei Beowulf. Quando ele fez o primeiro split deu certo porque tinha o 0, agora no segundo aqui não deu certo porque não tinha espaço, então ele só pegou a primeira variável. Aí entra um outro conceito que chama-se assert. Então a gente rodar aqui, ele vai crashar lá. O assert, a gente vai validar alguma coisa dentro do nosso construtor. Então aqui, nesse caso aqui, a gente vai validar... Peraí que travou aqui. Vou dar aqui de novo, peraí. Opa, peraí que tá... O que acontece? O assert, a gente vai validar alguma coisa, certo? Dentro do construtor. Só que normalmente pega em tempo de execução, mas pode ser que pegue alguma coisa em tempo de desenvolvimento, a gente usa bastante, e talvez pegue alguma coisa em tempo de execução.
o que que a gente tem disso aqui? O que que a gente pode dizer que tem que ser obrigado? Então a gente vai obrigar o cara a passar um espaço certo. Então a gente vai vir aqui e vai botar aqui assim, full name ponto contains. Então a gente vai dizer pro negócio que ele vai ter que ter pelo menos isso aqui, entendeu? Então agora a gente obriga esse cara aqui. O que a gente faz? Quando a gente rodar aqui, só que a gente usa bastante em teste, a gente consegue pegar bem legal esses assets nos testes. Uma hora talvez eu venha falar de testes aqui, mas sei lá, tô meio desanimado e não vou mexer com isso nos próximos dias, mas beleza. Então, rodou. Só que a gente não mudou nossa string lá, ele vai continuar dando erro. O que acontece? Agora ele cai dentro do nosso asset. Agora ele está dizendo que esse cara aqui tem que ter um espaço, e a gente não passou espaço. Vamos botar aqui assim. Bom, ele vai dar lá dizendo, ó, full name contains is not true. Está dizendo que esse cara ele não contém. O que a gente pode fazer? A gente pode melhorar aquela mensagem. Então a gente pode dizer, tipo, que a gente pode vir aqui e dizer assim, precisa conter pelo menos um espaço. A gente salva. E agora a mensagem de erro que vai aparecer lá. O contains precisa conter pelo menos um espaço. Então, quando a gente vir aqui olhar também no nosso erro aqui, ó, ele vai dizer aqui, ó, a primeira mensagem de erro, ó, precisa conter pelo menos um espaço. Então, quando a gente desenvolve um widget, quando a gente desenvolve um package, é interessante a gente colocar esse tipo de coisa para já facilitar para quem estiver usando, quando der algum erro e tal, sabe? Porque às vezes vai ver assim, tipo, full name contains blá blá blá. E daí tu nem sabe por que é o full names contém isso. Mas daí tu pode botar uma mensagem dizendo, ó, precisa conter pelo menos um espaço. Aí a gente vai vir aqui agora e vai colocar nosso espaço. E beleza, salvamos aqui. E ele já vai funcionar. Beleza? Cara, essa aula aqui, cara, parece que não é muito importante, mas, cara, tu vai usar o resto da tua vida consultores, tu vai criar widgets o resto da tua vida. Então eu sugiro que se você não entendeu isso aqui, cara, volta, revê o vídeo, passa isso aqui, pega lá assim, vai lá no teu código, cria isso aqui, cria um projetinho separado, testa esses caras, entende como eles funcionam. E, cara, eu te digo que tem muita gente na comunidade, muita gente que se diz sênior que não conhece todos esses caras. Então, cara, estuda, mano. Não fica esperando alguém te dizer como fazer uma coisa. Vai atrás, vê o que tem de novo, vê como melhorar o código. Porque, cara, tu nunca vai saber tudo. Mas se tu parar de estudar, se tu parar de ir atrás, tu vai sempre depender de alguém pra te dizer o que é certo e o que é errado. E se tu for atrás, é tu que vai definir, entendeu? Tu que vai conseguir decidir o que é certo e o que é errado. Então, bora lá e continuar estudando, pessoal. Então, até um próximo vídeo. Falou!